É cada vez maior o número de brasileiros que recorrem à justiça para ter acesso a tratamentos e exames médicos. A judicialização da saúde é um assunto polêmico e um dos desafios para as defensorias públicas. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje no Link e eu converso agora com a defensora Ellen Nicásio de Araújo. Doutora Ellen, muito bem-vinda ao Link. A defensoria agradece. Muito obrigada pela sua presença. Bom, primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é a judicialização da saúde. A judicialização da saúde é um fenômeno que tem acontecido nos últimos tempos, em que as pessoas estão procurando, ou através das defensorias ou por meio de advogados, que através do Poder Judiciário elas consigam ter acesso aos serviços de saúde, que compreende tanto consultas, como tratamentos, como medicamentos. Isso é a judicialização da saúde. O que vocês, a realidade de vocês aqui no Espírito Santo, a procura é maior por exames ou por tratamentos? Qual é a demanda maior? Nossa maior demanda é por medicamentos. Né? A gente atende muitas pessoas procurando consultas, muitas procurando leito de UTI, mas a nossa maior demanda é por medicamentos. E são pacientes que realmente necessitam desse tratamento, né? São pacientes que sem esse tipo de tratamento, eles correm até mesmo risco de vida, é isso? É isso mesmo. Todos os processos que nós propomos, eles são instruídos obrigatoriamente com a prescrição médica. Então, quando o médico toma a decisão de determinado tipo de tratamento como sendo adequado para aquele paciente, e muitas vezes em caráter de urgência, ele é fundamental para o tratamento daquele paciente. A gente não pode deixar de atendê-lo. Vocês atendem a demanda, né, do Estado e também dos municípios. No caso de processos contra a União, já seria a Defensoria Pública da União. Perfeito. Mas o que é a principal dificuldade? O que os estados e o que os municípios alegam na hora de recusar um tratamento, na hora de recusar um exame? Olha, tem várias alegações, né? A primeira delas é falta de recursos. Muitas vezes a gente precisa propor ações em busca de medicamentos ou de tratamentos que já fazem parte da própria rede do SUS. Quer dizer, não é um medicamento importado que teria que fazer a importação para o Brasil. Muitas vezes são medicamentos que estão ali na lista. Estão na lista do SUS e eles não são disponibilizados para a população. É a principal alegação. Uma delas, né? Porque nós temos também demandas de medicamentos que são medicamentos mais novos e que já estão disponíveis nas farmácias, por exemplo, mas que não fazem parte das listas do SUS. E aí o Estado teria que comprar fora da lista do SUS. Essa é uma situação. Outra situação são a questão dos tratamentos. Tratamentos que necessitam ser feitos, por exemplo, fora do Estado. A senhora pode dar um exemplo de um tratamento? Olha, a gente tem, por exemplo, um tratamento que tenha sido pedido agora há pouco tempo. Nós temos algumas cirurgias, né, que não são feitas aqui no Estado. Nós temos tratamentos mais modernos, né, que ainda não foram integrados ao sistema do SUS. E como é que a Justiça recebe essas ações, né? Qual é a resolutividade desses casos? A maioria das ações nós pedimos, como são questões de saúde, e via de regra elas chegam para a gente como demanda de urgência, né? Nós pedimos os liminares e normalmente as liminares são deferidas. O Tribunal de Justiça daqui, né, todos os juízes, eles devem passar os pedidos de liminar, pelo menos os que acontecem durante a semana, que no final de semana é um outro procedimento, para o núcleo de assessoramento técnico. Esse núcleo é um núcleo de apoio ao tribunal para a tomada dessas decisões, no que diz respeito a medicamento. Quando é pedido de leito de UTI, por exemplo, que tem que ser atendido imediatamente, então geralmente os juízes deferem em sede de liminar. E essa questão do leito da UTI ainda acontece com muita frequência, infelizmente? Com muita frequência. Como assim, o Brasil não trabalha na atenção básica. Ele não, por definição. Que deveria começar lá no posto de saúde, com aquele atendimento primário. Exatamente. Se houvesse. Eu tenho ações, né, a Defensoria propôs ações que a gente está pedindo medicamentos básicos, que deveriam estar disponíveis para a população, para esse atendimento primeiro. Eu já fiz ações para pedir medicamento de pressão, por exemplo. Então, assim, se houvesse uma atenção na atenção básica, né, nesse primeiro tratamento, que fizesse acompanhamento para que as pessoas não evoluíssem nas suas doenças, muito poderia ser economizado. Isso sem falar na questão do saneamento, que é uma outra questão que está intimamente ligada a isso.
né? Porque a falta de saneamento e a disponibilização de água potável gera consequências para a saúde. E que, com o passar do tempo, vai se agravando e acaba necessitando uma UTI, que é muito mais caro e muito mais difícil. Agora, como é que esse problema poderia ser resolvido? Precisaria de mais esforço do Estado, mais esforço do município? Como é que a gente poderia reduzir essas ações? Porque eu creio também que, com a quantidade de processos que hoje já existem no Brasil, só aumenta a demanda do judiciário. Claro. O que não é o ideal também. Não, absolutamente. O judiciário deveria ser a última porta. Ele não pode ser a primeira, ele deveria ser a última. Tanto é que nós, na Defensoria, né, estamos agora, já desde o final do ano passado, meio do ano passado para cá, nós estamos fazendo, né, através do nosso programa de extrajudicialização da saúde, tentando fazer essa ponte, essa mediação. Quer dizer, vocês estão com um programa novo. Um programa novo. Para tentar reduzir as ações Isso. na justiça. Porque o que a gente chegou à conclusão? Que muitos medicamentos, que é o forte do nosso sistema, eles não estão sendo encontrados em determinadas unidades, mas em outros locais do estado eles estavam disponíveis. Poderia Então, ser feito poderia fazer feito um remanejamento e, através desse remanejamento, ou às vezes até, é uma demanda que não está sendo atendida na velocidade que precisava. O Estado está disponível o medicamento, mas não tem para entrega naquele momento. Então, o que a gente faz? A gente peticiona, né, junta os documentos diretamente através da internet, diretamente para a secretaria. Na secretaria, isso é recebido pela própria gerência que cuida dessa parte de medicamentos e eles dão para a gente uma resposta. Mais ou menos assim: não, doutora, a gente pode disponibilizar o medicamento em 10 dias. 10 dias é um prazo muito curto se você considerar a judicialização. Sim. Né? Que eu não conseguiria resolver isso em 10 dias. Então, às vezes, aquele paciente, ele consegue. Ou, por outras vezes, eles nos fornecem a opção de outros medicamentos similares que estariam disponíveis. Então, com essa informação, nós passamos ao assistido, o assistido leva ao médico e ele pode dizer se aquele medicamento pode ser substituído por outro que já esteja na rede disponível. É porque, na verdade, um processo desse não é de interesse de ninguém, né? Não é de interesse da Defensoria, porque isso tem gasto, esses processos têm um custo. Muitas vezes, como a senhora disse, não tem a resposta dentro do prazo que seria necessário. Também não é interessante nem para os estados e nem para os municípios, porque o gestor pode ser preso. Pode. Não é isso? Pode, sim. O gestor que se nega a cumprir a decisão judicial, ele pode ser preso? Pode sim. Ele pode cometer desobediência, né, da decisão judicial e ele pode ser preso. Fora a possibilidade, né, que a gente tem utilizado bastante, que é o de bloqueio de verbas públicas. Né, nós solicitamos, né, requeremos ao juízo que bloqueie diretamente na conta do Estado aquele valor necessário. E aí é bloqueado diretamente na conta. Então, a partir do momento que o juiz determina o bloqueio, o Estado não disponibiliza mais aquele valor. Que ele poderia estar já imaginando utilizar numa outra área. Mas como está bloqueado, ele vai ser... o judiciário pega esse dinheiro, né, e determina que seja gasto com aquela pessoa. E precisa ser uma verba específica, por exemplo, ou pode tirar da educação, pode... Não. Não, ele vai na conta do Estado, na conta única. Sim. Então, é uma verba que, assim, de onde sai, né, para o judiciário não tem muita importância. Ele determina o bloqueio da conta do Estado, que é uma conta única, e daí é retirado esse valor. O importante é que não haja um conflito, né? O importante é que não haja essa demora no atendimento. Não é o interesse de ninguém levar esses casos para a justiça. E vocês estão tendo bons resultados com esse projeto novo? Temos sim. A gente está conseguindo utilizar ele já, acho que no estado inteiro, né? E ele facilita tanto o acesso do assistido, né, juntamente com a Defensoria, para o atendimento da sua demanda mais urgente, como também esse diálogo entre a Defensoria e o Estado ou o município. Porque a gente tem um canal direto, né, que não utilizando papel, né, sem demoras, com um prazo máximo de resposta em 5 dias, o que no judiciário é impossível devido à demanda altíssima de processos. São processos que não têm custo, né? Porque ele ainda todo é tramitado via internet. Via diálogo ali, né? Via diálogo e via internet. Então, a gente não gasta nem papel. Sim. Né? E, assim, é um processo rápido, barato e eficiente. Agora, doutora Ellen, quem precisa da ajuda, quem precisa do apoio da Defensoria, quem está passando por essas situações que nós colocamos aqui, de precisar de um tratamento médico, de precisar de um leito de UTI,
Como é que as pessoas podem procurar, podem ter acesso ao trabalho de vocês? Olha, a pessoa pode procurar diretamente, né, aos núcleos da Defensoria. Por exemplo, aqui em Vitória, nós temos ali na Praia do Suá, que a gente faz atendimento todos os dias. Aos finais de semana, se houver uma demanda, principalmente de UTI, que é mais comum no final de semana, há o plantão da Defensoria também, que funciona junto ao Poder Judiciário. Ela deve procurar a Defensoria. No site, você pega os endereços de todos os núcleos, né, que nós temos. Aqui na Grande Vitória, nós temos núcleos em todas as cidades. Então, procura no site da Defensoria, procura o telefone da Defensoria e aí a gente pode dar melhores informações. Agora, eu só gostaria de ressaltar uma coisa. A Defensoria também não tem interesse de ser a porta de entrada do SUS. Eu acho que é muito importante que deixar isso seja claro, né? Porque assim, não adianta procurar a Defensoria sem ter tentado, pelo menos, os meios administrativos. Porque isso também acontece. Porque isso também acontece. Né, sabendo já, imaginando que através da justiça seja mais rápido ou mais fácil, a pessoa por vezes quer, né, não quer passar um caminho pelos trâmites. Quer um caminho mais fácil. E isso é importante que a gente também evite, porque não é nem do nosso interesse, nem do interesse judiciário, nem do interesse do próprio assistido que esse tipo de procedimento seja adotado. E você tira a oportunidade de uma pessoa que realmente está precisando. Que está precisando, que não está conseguindo esse atendimento, muitas vezes já aguarda vários dias no corredor do hospital, por exemplo, e isso também aumenta a questão da judicialização, muitas vezes de forma desnecessária. Tá certo, doutora Hélia, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui no link e deixar o nosso espaço sempre aberto. Mais uma vez, a Defensoria agradece a oportunidade, estamos à disposição. Obrigada, boa Muito noite. Obrigada, boa noite. Bom, a seguir, como será o julgamento do recurso do ex-presidente Lula? A gente explica passo a passo o que deve acontecer amanhã em Porto Alegre. O Link Espírito Santo volta já.